Empreender é um ato de fé. É confiar que cada passo faz parte de um propósito maior de Deus. É com essa frase da nossa super especial convidada de hoje, Laís Melo, empreendedora. Ela é referência numa rede de franquias de pet shop, que eu inicio, né, o nosso podcast de hoje, o 41º episódio do Miranelas. Inacreditável, né? 41 episódios. Nossa, há um ano nem existia, gente. É. Em menos de um ano, nós estamos aí, 41º episódio do Miranelas. Lá, a gente está muito feliz de te receber aqui. Eu que tô super Obrigada, feliz, viu? agradeço demais o convite de vocês. Tô muito animada para esse bate-papo. A Lá, ela é nossa mentorada no Mira Club. Isso. Então, sócia. além dessa mulher maravilhosa aqui, dessa super empreendedora, ela nos deu a honra, né, da confiança dela. E ela faz parte do nosso grupo de mulheres maravilhosas do Mira Club. Inclusive, tá incrível, né? Muito bom. Muito legal mesmo. Lá, eu quero começar te perguntando o seguinte: você trouxe uma frase aqui pra gente sobre empreendedorismo, já começou falando sobre isso, mas você não foi sempre uma empreendedora, né? Você já trabalhou aí no mundo corporativo. Acredito eu, te conhecendo, sabendo do seu perfil, que você já devia praticar o empreendedorismo dentro das empresas pelas quais você passou. Mas como que foi para você essa transição? O que te acendeu, assim, essa vontade de sair da CLT e abrir o seu próprio negócio? É boa, né, essa pergunta. Na verdade, eu acho que eu sempre quis empreender. Mas eu venho de uma família, né? Meu pai e minha mãe, eles vieram do Nordeste para São Paulo para conseguir alguma coisa, né? Naquela época, enfim, um emprego melhor e tudo mais. E a gente foi muito criado, eu e meus irmãos, com uma perspectiva de fazer uma faculdade e conseguir um trabalho ali, enfim. Meu pai empreende desde que eu, né, nasci, enfim. Mas o empreendedorismo por necessidade, né? Não por opção. Então, a gente sempre foi criado ali nessa questão de vendas e tal, dentro de casa. E aí, eu fiz uma faculdade, segui um pouco os passos do meu irmão mais velho. Me formei em TI, Sistemas de Informação, há alguns anos atrás, aí, bons aninhos. E comecei estagiando na indústria farmacêutica, e daí fiquei uns 10 anos, passando por várias empresas. E fui tendo ascensão na minha carreira, né? Sempre com aquele mosquitinho ali que picou de empreender, de buscar alguma coisa fora ao CLT. Mas conforme eu ia crescendo, a coragem ia ficando menor, né? Porque, não vou sair, não vou largar tudo que eu tenho, tudo que eu tô conquistando. Comecei a trabalhar muito nova. E chegou um momento que eu já não aguentava mais, assim. Acho que eu troquei de empresa e achando que o problema era a empresa antiga, a gestão, a liderança e tal. E aí fui para uma nova e cheguei lá, identifiquei os mesmos problemas. E entendi que ali já não estava mais tão feliz, tão satisfeita com o que eu estava vivendo. E em 2018, eu trabalhei com a Ana Paula, numa indústria também, ela trabalhava na área de marketing. E a gente se conheceu, ficamos amigas, enfim. E ela resolveu abrir o Clube 04, né? Ela fundou o Clube 04 junto com o marido dela, no interior de São Paulo. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eles começaram a franquear. E aí eu olhei aquele post quando eles fizeram, eu falei, cara, talvez seja isso, porque eu amo cachorro, né? Na pandemia eu morava sozinha e eu peguei a Amorinha, que é a minha filha, minha princesa, ela vai fazer 5 anos agora. E eu entendi ali um amor, né, incondicional, trato ela como filha. Enfim, tenho outro doguinho agora também, que é o Pituco. E eles são meus filhos. E entendi que o Clube 04 fazia sentido, né? Para o momento que eu vivia, era o empreendedorismo. E eu pensei, poxa, por que não uma franquia? Já que eu tô meio na dúvida do que fazer. Então, fui conversar com eles. Entendi que talvez fosse o momento. E aí, já voltei na indústria. Já falei, olha, não fico mais. Fico até daqui. Ainda fiquei, acho que uns 3 meses ajudando.
E sempre tive o espírito empreendedor. Sempre. Dentro das empresas que eu trabalhava mesmo. Eu dava 1000%, assim. Não era nem 10, nem 100. Era 1000% para fazer o sonho daquela empresa, enfim, ser construído e ser desenvolvido com o meu trabalho, da forma que eu queria ali. Então, eu sempre empreendi dentro da empresa dos outros, né? Sim, intraempreendedora. E lá, o que te fez buscar uma franquia? Porque você já veio de um mundo corporativo com uma bagagem que você sabia que as empresas precisam de ter processos, precisa de uma certa gestão, de sistemas. Foi uma opção consciente de, beleza, isso aqui eu já me dá um passo, né? Foi, na verdade, a sensação de que quando eu comprasse a franquia, eu teria o meu negócio e seria muito fácil, porque eu tenho uma franquia por trás, então imagina, as coisas iam ser super tranquilas. E aí não foi bem assim, né? Mas enfim, que a história aconteceu. Mas foi isso que me deu, acho que o passo de coragem mesmo, de largar uma carreira de 10 anos para empreender. E assim, as empresas que eu passei foram multinacionais e foram empresas que me ensinaram muito sobre processos, contratação, sobre tudo, assim, sabe? Eu saí dessas empresas com uma bagagem muito boa para implementar dentro da minha empresa. Sim. Então, acho que foi isso, a franquia veio com esse pensamento para mim. E o empreendedorismo é um caminho muito solitário, né? Então, nesse aspecto, acho que pode ter te ajudado, mas de qualquer forma, você que teve que fazer por você mesma, né? Conta um pouco de como que foi esse desafio e aí que hoje você é referência, fica, inclusive, gente, a Laís, ela fica em primeiro lugar até do que os fundadores. A loja dela vende mais do que a dos fundadores. Então, assim, realmente é um caso de sucesso, mas conta do desafio que foi pra gente saber mais um pouquinho. Certo. Na verdade, eu fui a primeira franquia da rede, né? Então, a gente ficou... Eu já tô há 3 anos com a loja e a gente ficou pelo menos 1 ano sendo eu e os fundadores, né? O Fábio e a Ana. Depois entrou uma holding, que é o Grupo Calais, que veio junto com a franqueadora e tudo mais para poder ajudar na expansão da rede mesmo. Mas quando a gente começou o clube, eu resolvi abrir em São Paulo, não tinha nenhuma loja ainda. A minha unidade fica no bairro do Campo Belo, na Zona Sul. E eu entendi que dava para fazer dar certo. Então, eu peguei o sistema muito bom que eles criaram, enfim. E falei, bom, é só colocar a gente aqui, contratar um pessoal e não tem como, não tem como dar errado, né? E aí, onde veio os primeiros desafios. A obra já foi um desafio absurdo. Saiu muito do controle, enfim. A obra já é complexo, né? Mas ainda mais depois de um cenário de pandemia, onde os preços mudaram completamente. Então, a gente já teve um custo ali muito maior do que estava imaginando. E na hora de abrir a operação mesmo, eu acho que o que mais pegou, a primeira dificuldade, assim, de imediato, foi a parte financeira, né? Então, beleza, eu tinha um monte de conta para pagar, tinha o conhecimento do que eu devia fazer, mas o faturamento não rodou como eu estava prevendo. E eu sou uma pessoa muito lógica, muito racional e lógica. Então, eu tinha, assim, vários cenários planilhados para o que poderia acontecer, desde o pior até o melhor. E nenhum deles aconteceu, foi completamente diferente. Então, foi um momento ali onde eu tive que me descobrir numa posição nova, como dona, entendendo que tinha pelo menos 5 famílias ali dependendo de mim, sem sócio, né? E entendendo o que tinha que ser feito de uma forma bem didática, tipo, precisa entrar no caixa para você conseguir pagar. Então, como fazer isso? E aí eu entendi que eu precisava desenvolver habilidade de vendas, eu precisava desenvolver habilidade de comunicação, eu precisava desenvolver um monte de coisa que os 10 anos não tinham me dado, assim, porque não era a vivência que eu tinha, né? Então, foi muito, muito desafiador. E eu cheguei a acreditar que, assim, não daria certo, sabe? Aquele momento que você fala, putz, eu acho que investi errado, acho que não deveria. E o que te fazia continuar?
Por que você não desistiu? Porque eu acreditava no negócio, assim. Para mim é um modelo de negócio muito certo. É um modelo de negócio de sucesso mesmo. E eu pensava, eu sou boa. Eu acreditava no meu potencial. E eu pensava, poxa, o modelo de negócio é bom. E eu tenho capacidade para fazer funcionar. O que tá faltando, né? Sim. Então foi aí onde eu comecei a mergulhar em aprendizado. Aprendizado, autoconhecimento. Então, comecei a ler muito livro, comecei a ver muito curso, comecei a participar de imersões de negócios, comecei a conhecer outros empresários, porque por mais que a gente tenha a franqueadora por trás e ter a história deles e tudo mais, eu pensava, poxa, eu tô num cenário onde é São Paulo, eu não sei se vai dar certo. Tem uma loja aberta e uma loja de sucesso, com o mesmo modelo de negócio aberta, mas é uma. Será que a minha vai dar? Será que tem como dar certo? Então, eu me vi questionando muitas coisas. E aí, eu entendi que a minha mentalidade estava errada. Então, eu estava seguindo numa mentalidade de desespero, de caos, de não vai dar certo, eu sou boa, né? mas não vai dar certo. Medo assim, fora do normal. Chegava assim o dia de pagar aluguel, pagar quinto dia útil, eu pensava, meu Deus, como que eu vou conseguir? Como vai dar certo? E dava. E as coisas iam indo, mas sempre no sufoco, sabe? E aí foi onde eu comecei a ir nessas imersões e conversar com muita gente, porque é isso, o empreendedorismo é solitário, né? Sim. E a gente precisa se apoiar, se juntar, enfim. E eu entendi que essas pessoas poderiam me ajudar ouvindo a história delas. E aí eu comecei a conversar com muita gente. E entendi que tinha gente passando por que tinha passado, na verdade, por coisa muito pior do que eu tava passando ali naquele momento. Então eu falei, pera, tem como dar certo. Eu preciso só manter a calma. E aí foi onde eu comecei a mudar a minha cabeça. Então eu pensava, bom, eu tenho até uma amiga que falava assim pra mim, Laís, você tem uma positividade tóxica. Porque tudo começou a dar errado. Eu falava, calma, não tem como dar errado. Vai dar certo, vamos focar no positivo. Vamos tirar a lição daqui, vamos entender o que tem por trás disso. E aí eu comecei a me conectar muito com a minha fé. Então, da onde vem? Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, fé, enfim. Na verdade, nem focada tão em religião, mas eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em Deus. Acreditei muito que tem alguém ali, enfim, ou uma energia que puxa a gente de uma certa forma. Pra gente viver o nosso propósito. Sim mesmo. Então, foi onde eu entendi que eu precisava me reconectar. Quando eu me afastava da minha fé, das minhas crenças, eu entendia que as coisas davam errado e minha mentalidade voltava a ser o que era lá no comecinho. E aí eu comecei a conversar muito com Deus, a ouvir muito e a meditar, a criar essa conexão e ficar em silêncio muitas vezes, sabe? Para eu conseguir pensar numa melhor solução. E aí as coisas foram fluindo. Não sei explicar, não foi algo assim... eu sentava todo dia por 1 hora, fazia isso. Não foi. Foi mudar o dia a dia, mudar a cabeça. Sim. E continuar acreditando e afirmando que eu sou boa, que eu consigo, que eu sei fazer isso aqui dar certo e por aí vai. Eu acho que, em outras palavras, o que você fez foi proteger a sua confiança, porque nós empreendedores, precisamos ser mais positivos, vamos dizer, do que o resto, porque é muito risco, é muita coisa que depende da gente, é muita família dependendo, são clientes, então a responsabilidade é muito alta. Por isso também o ganho é proporcional ao tamanho do risco, né, que a gente está disposto a correr. Mas ouvindo você dizer isso, eu me lembro de uma coisa que a gente sempre fala, que é você proteger a sua confiança. Lá no fundo, você acreditava que ia dar certo, que você era boa, que o modelo de negócio era bom. Então, é muito legal isso, assim. E teve alguma habilidade, além das vendas que você já disse, né, que você precisou desenvolver nesse caminho aí? Eu acho que a habilidade de comunicar. Porque eu entendi que as vendas dependem disso. Sim. E eu entendi que se eu não soubesse fazer tudo o que o meu negócio propõe, eu não saberia fazer com que outras pessoas tomassem esse papel. Então, tem uma coisa que eu acredito muito, que é assim, hoje eu não estou 100% mais na operação da minha empresa.
Tô ali mais no tático, no estratégico. Uhum. E as pessoas sabem que se eu descer para o operacional, eu vou fazer acontecer. Então, isso é uma cultura dentro da minha empresa. E também, essa habilidade de comunicar me ajudou a construir um time forte. Sim. E hoje, eu trago muito isso para minha equipe, né? Então, eu entendi que a responsabilidade da comunicação é de quem fala. Perfeito. E não de quem escuta. Uhum. Então, eu preciso saber como que aquela pessoa que eu estou me comunicando vai entender a mensagem que eu quero passar, para que assim eu possa trazer da melhor forma como ela vai entender. Uhum. Então, isso para mim, essa habilidade de comunicação foi algo que eu desenvolvi depois do empreendedorismo e entendi que eu sou boa. E aí, eu fiz o negócio melhorar. Então, eu sei falar com a minha equipe, eu sei a forma de falar com os meus clientes e eu sei a forma de falar com a franqueadora, com os outros franqueados Sim. e com todo mundo que eu hoje que faço parte dos ecossistemas, né? Sim, muito bom. Olá, você está falando essa questão da comunicação, né? E isso faz todo sentido. Mas tem uma outra característica sua que eu observo, assim, é que você faz as coisas acontecerem também, sabe? E isso pra gente, até, né, dentro do Mira Club, é uma questão que pra gente é muito importante também, porque não teve absolutamente nada que a gente te falou e que você não avaliou sob uma perspectiva de que isso aqui eu posso fazer e pode dar certo. Uhum. E isso, no final do dia, faz muita diferença, né? Porque o resultado... primeiro que os seus resultados são fantásticos, né? Então, isso já fala por si. Mas ele só vem porque você faz, né? Você sempre teve essa coisa de fazer, Executar, né? né? De executar essa personalidade executora, assim? Sempre foi seu isso? Sim. Ou também foi uma característica que você teve que adquirir a partir do momento em que você começou a empreender? Eu acho que sempre foi, Dani, mas eu acho que eu desenvolvi da forma correta para o meu negócio. Então, antes, quando eu trabalhava no CLT, lá, bonitinho, eu já tinha um pouco dessa característica. Eu entendia a situação que estava para acontecer e eu conseguia ler todos os cenários que poderiam dar de errado ou de certo. Uhum. Então, eu já agia da melhor forma para que esses cenários fossem reavaliados, enfim, e a melhor situação acontecesse. Hoje, dentro da minha empresa, eu faço a mesma coisa. E aí, eu acredito que eu tenha aperfeiçoado essa habilidade mesmo. Porque eu entendo, muitas vezes, assim, quando eu coloco uma pessoa para trabalhar numa posição, eu sei os riscos que eu tô correndo. Eu entendo e eu sei que são riscos que faz sentido, ou se não faz, essa pessoa não vai estar ali. Uhum. Da mesma forma com alguns clientes que eu tenho também hoje, com alguns outros... enfim, com algumas outras situações que a gente acaba acontecendo no dia a dia, eu tenho uma facilidade muito grande de enxergar o todo e trazer para dentro do negócio da melhor forma. Uhum. Isso é muito bom, porque, inclusive, a gente estava conversando. Hoje, 80% dos empreendedores no Brasil quebram em 2 anos. E aí, um dos pontos é porque a gente tem essa característica de ser ousado, mas não tem essa capacidade que você está dizendo, analítica, de ler os cenários, né? Então, teria alguma dica para quem está começando a empreender? Como que você faz para ler esses cenários? Eu acho que é pegar um papel e uma caneta, primeiro de tudo, porque depois que você escreve, a sensação que dá é que você tira da sua cabeça e Total. você transcreve para o papel. Uhum. Então, você pega um papel e uma caneta e escreve algum tipo de, enfim, problema ou algo que está acontecendo ou vai acontecer que você já está enxergando. Dentro desse problema, pensa nas soluções. Então, vai destrinchando. Nas soluções, entende os impactos. Boa. Então, acredito que, poxa, né, eu tenho um problema, eu acredito que se eu contratar uma pessoa, eu resolvo. Qual é o impacto de contratar uma pessoa no momento atual da minha empresa? Sim. É o impacto financeiro? É o impacto de tempo para treinar? Qual é o tipo de impacto? Você está disposta a assumir esse impacto? Uhum. Faz sentido? E aí, se fizer sentido, você segue nessa solução. Não faz sentido, então vamos pensar em uma outra solução e por aí vai. Então, hoje, na minha cabeça, isso funciona muito prático. Eu não sento e escrevo Sim. e coloco mais no papel, mas eu entendo isso e
consigo, de uma forma rápida, entender tudo. Fazer até um mapa mental, assim, Muito né, rápido. do que tá acontecendo. E, assim, acho que é engraçado porque eu sempre tive essa habilidade. E depois que a gente começou a mentoria, que eu entendi que isso era um ponto muito positivo. Que legal. Que não é algo incomum, assim, entre as pessoas, Não entre é. os empresários. Então, isso foi algo interessante para autoconhecimento mesmo. Sim. Sim. Você tem muito mesmo esse pensamento estruturado, assim, Sim. das coisas. E isso fica muito claro. E é interessante a gente ver como que a própria empresa... Né, porque a gente sempre fala isso, né? A empresa, ela é o reflexo da pessoa que está ali cuidando dela, né? Então, se você é uma pessoa desorganizada mentalmente... A tendência é que a sua empresa também seja, né? A não ser que você coloque uma pessoa certa para fazer aquilo de uma forma organizada. Mas é muito claro pra gente, assim, quando a gente entra no Clube 04, né? Lá no seu pet shop, a sua cara ali dentro, né? Super. Isso, embora seja uma franquia, né? Em que você tem que seguir ali determinados padrões... É muito claro pra gente que tem o seu dedo ali, né? Que tem o seu olhar. E eu queria te perguntar, lá, como é que você consegue ter esse limite, né? Entre até onde eu posso ir, colocar também a minha personalidade aqui, considerando que você trabalha ali numa... Né, você tem que seguir ali os padrões da franquia. Como é que você consegue lidar com esses limites e consegue, ao mesmo tempo, ter esse sucesso que você tem como franqueada? Eu acho que a minha cultura como pessoa e a cultura que eu levo para dentro da minha empresa, não tem como ser diferente, né? Ela é muito parecida com a cultura da marca do Clube 04. Então, isso eu acho que já deu um match, né? Isso já é algo importante. E no dia a dia, eu entendo o que é certo e o que é errado. Regra é regra. A regra a gente não muda. E dentro de uma franquia, você tem padrões. Padrões são regras, né? E eles existem por algum motivo. Então, você precisa seguir. Se você tem dúvida do porquê existe, questiona e tudo certo, mas segue. E isso dentro da minha loja, em específico, ninguém questiona, nunca. Então, se tem alguma coisa que tal, a gente tem que fazer, mas isso é um processo que tal. Tem um porquê daquilo existir, eu explico da melhor forma para que aquela pessoa entenda o porquê no dia a dia dela aquilo existe. Entendo o lado dela também, e se faz sentido o questionamento e tudo, volto na franqueadora e a gente conversa. Mas, de uma forma bem geral, lá dentro, eles me enxergam como a dona do negócio, como a líder deles, e eles não enxergam uma franqueadora por trás, assim, porque tem a Laís. Então, a Laís, ela entende... Eu tô num papel, meio que um sanduíche, né? Que eu tenho a minha equipe para baixo e eu tenho a franqueadora que tá do meu lado, na verdade. E a gente se conversa, a gente se entende, e eu trago isso para minha equipe. Então, quando a gente entende isso, os processos e tudo mais, acaba virando natural, sabe, Dani? Não é algo que a gente tem problemas. Outra coisa que eu também entendo é que a gente não pode querer... quando você compra uma franquia, você tá entrando numa sociedade ali, né? De uma certa forma. Sim. Então, tudo bem, você vai pagar os seus royalties, você tem as suas funções, mas você recebe aquele suporte e tudo mais que você precisa. Nesse cenário, você querer ganhar vantagem ou querer fazer alguma coisa que não tá no padrão, na regra, não faz sentido você ter uma franquia. Então, faz muito sentido você sair e ter o seu próprio negócio, com a sua cara, com a sua cultura, sem que você tenha que seguir padrões, né? Não pode ter só o melhor dos dois mundos, né? Não pode. E tem muita gente que me pergunta, Laís, mas nossa, você é tão boa e tal, por que você tem franquia? Você podia abrir o seu e tudo mais. E eu falo mesmo assim, pra mim, eu amo o Clube 04. Realmente a cultura da empresa, da marca, é algo que eu não faria diferente. Então... E vamos falar um pouquinho disso também? Porque a gente fala um pet shop, mas não é um pet shop só qualquer, um pet shop, né? é o melhor banho do mundo. É o melhor banho do mundo. Inclusive, assim, o clube, ele nasceu, né, pela história do Lu e do Ted, que são os cachorrinhos dos fundadores,
que tem muito medo. E também por frequentar pet shops que você não se sentia acolhido, né? Com as necessidades do seu doguinho, enfim. E ele tem um banho relaxante, então é um spa para eles, praticamente. Com cromoterapia, música relaxante, a gente trabalha com produtos de alta qualidade. Na hora de secar, a gente seca eles no colo, né? É muito fofo, eles ficam, eles derretem, assim. E é legal também ver como os tutores, né, os pais e as mães dos doguinhos, eles ficam quando eles enxergam isso, né? E quando você entra no clube, você já sente uma energia boa, você já tem alguém fazendo um carinho no seu doguinho, te recebendo pelo seu nome, recebendo seu doguinho pelo seu nome, de uma forma super carinhosa, de uma forma encantadora. E isso é cultura, mas está enraizado nas pessoas que estão ali dentro. Sim. Não é a Laís que obriga as pessoas a serem assim, até porque ficaria bem forçado e a gente perceberia. Sim. Né? Então, tem que gostar de cachorro. Inclusive, a primeira pergunta que eu faço quando eu vou entrevistar alguém: você tem doguinho? Dorme na sua cama? Porque você gosta, mas dorme no quintal, não. E aí, então assim, é um pouco disso o clube. Ele tem essa cara de não ser um pet shop, né? Enfim, é um lugar que a gente acolhe tanto o doguinho como o tutor, com as suas necessidades, e dá certo, né? Não é linha de produção, não precisa ser linha de produção para dar lucro. E a gente pode tratar eles da melhor forma possível, sim, com o melhor banho do mundo, sabe? É muito legal. Sabe um negócio que eu acho muito legal também, até da gente falar aqui, porque existe uma cultura, né? Uma cultura que você está implantando ali, mas que também, né, vem do conceito, do clubinho, da franquia, enfim. Mas a gente observa isso, né? E até legal para as pessoas, e independente se você tem uma franquia ou se você tem uma empresa, né, que você construiu do zero, que essa questão da cultura de quem tá ali, ela começa já na hora que você contrata a pessoa, né? Então, isso que você falou, de perguntar, você tem cachorro? Como é que você trata o seu cachorro, né? É essencial, porque ali você já tá linkando, né, a personalidade daquela pessoa àquilo que ela vai entregar no trabalho dela. Né? Mas tem uma outra questão que eu acho muito legal também, que você faz, né, quando você vai contratar, que é entender o perfil desse profissional que você está contratando. Fala um pouco pra gente sobre isso lá. Eu acredito muito em perfil comportamental, assim. A gente vem com DNA, a gente pode se moldar ao longo da vida, mas a gente tem algo que é nosso, uma essência. E conforme você vai passando o tempo, as coisas que você vive, você vai mudando ali, enfim. Então, quando eu vou contratar alguém para trabalhar, independente da posição que essa pessoa tá, eu faço um teste de comportamento. A gente aplica hoje o DISC, que é um teste para entender o perfil mesmo. E por quê? Para ser mais assertiva. Até porque em uma conversa, às vezes, de 30 minutos, 1 hora, você não consegue entender a fundo aquela pessoa, né? E a gente que é pequeno empresário hoje no Brasil, a gente sofre para conseguir juntar um caixa, para conseguir... Então, para você contratar e daqui a 2, 3 meses, num período de experiência, às vezes, enfim, desligar, isso tem um custo. E não só financeiro, tem um custo também do nosso tempo, claro. né? Ensinando, explicando os processos e tudo. Então, eu aplico o DISC para ser mais assertiva, isso funciona muito na minha loja. Não é algo, por exemplo, obrigatório da franqueadora, enfim. Mas é algo que eu gosto e eu acredito. E, por exemplo, se eu vou contratar um vendedor ou um gerente, eu preciso entender que essa pessoa ela tem que ter um perfil dominante, ela tem que ter um perfil comunicativo, ela tem que ser motivada por desafios, ela precisa disso. Mas no momento que eu estiver contratando um banhista, né, um cuidador, eu preciso entender que essa pessoa, ela às vezes está ali porque ela ama cachorro e ela dá muito valor ao momento de sentar e colocar o cachorro no colo para secar. Então, não é um vendedor. Eu não estou buscando um vendedor. Sim. Eu estou buscando uma pessoa que muitas vezes não tem a melhor comunicação do mundo, mas é uma pessoa que dá carinho e muito cuidado para os animais. Então, eu entendo os perfis, né? Não é que não faz sentido, mas
Colocar uma pessoa bem vermelhinha, bem dominante no banho e tosa, não sei o quanto isso gera de conforto pro que a gente está buscando ali na ponta, né? Então, eu preciso entender os perfis mesmo. E aí, já cheguei, sim, a deixar de contratar por ler o DISC. Por ver e falar, putz, acho que não vai dar certo. Não, muito bom isso, porque aqui tem 2 aprendizados, na minha visão. O primeiro aprendizado que o treinamento e a cultura da sua empresa começam na contratação. Se você contrata errado, você já vai... o processo ali de treinamento e acompanhamento já vai ser errado. E uma outra questão é que o papel do gestor é justamente colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, até falando de Deus, fala que a gente tem um chamado, né? A gente é bom em alguma coisa e só a gente é bom naquilo. E então, se até, né, Deus nos escolhe para cada coisa, como é importante esse conhecimento de você colocar as pessoas certas no lugar certo. Porque eu amo cachorro, mas eu nunca teria paciência de... que eu sou dominante, quando você foi falando aí, eu fui me imaginando, de ficar fazendo tosa no cachorro, assim. Não. E do mesmo jeito, uma pessoa que adora fazer a tosa não vai conseguir vender. Ela vai achar chato, ela vai achar, né? Não tem as habilidades, enfim. Mas, lá, uma coisa que eu queria que você comentasse, a sua capacidade de venda é muito boa, a sua loja vende muito. E a gente sabe que isso se não for o principal, é um dos principais fatores que o empreendedor precisa para se manter. Você precisa vender. Sua empresa não se mantém sem venda, né? E aí você estava comentando um pouco que você foi, embora você não fosse vendedora, você teve dentro de casa o seu pai, que a vida inteira foi empreendedor, que vendeu e tudo. O que você acredita que a pessoa que não tem habilidade, por onde que ela começa para ser uma boa vendedora? Primeiro que eu acho que você tem que enxergar valor no que você vende. Então, não adianta você estar vendendo esse copo e você não achar esse copo legal, você não querer ter esse copo em casa, né? Então, acho que a gente precisa vender o que a gente realmente usaria, o que a gente, né? Sim. Ah, Laís, não dá. Entrei aí num pet shop, mas não tenho cachorro, por exemplo, vai saber. E preciso vender. Eu acredito que a primeira coisa é entender a conexão com o seu cliente. Boa. Então, você precisa conhecer a pessoa com quem você está falando. E no momento que você entende sobre perfil comportamental, fica um pouquinho também natural. Quando você começa a conversar com as pessoas, você sabe, você entende o perfil daquela pessoa e o que você vai fazer para vender. Então, se a gente tem uma pessoa lá que entrou e... Ah, legal. E já abre o notebook, ou pega o celular, ou abre o livro, você entende que aquela pessoa ela não tá muito numa postura de querer conversar. Então, como você vai vender para ela? Você dá um jeito, você tem que entender mais ou menos, vamos tomar um café, você quer tomar um café e tal? Serve um café pra pessoa. Na hora que a pessoa dê um pause, olha lá o doguinho no vidro, vem ver, olha que fofo e tal. E aí você começa a inserir uma venda. E quando é uma pessoa extremamente comunicativa, é mais fácil até, mas você consegue enxergar também. E aí você faz perguntas estratégicas, né? Boa. Perguntas que não tenham respostas sim ou não. Você precisa conversar com essa pessoa. Ela precisa te responder algo para que você entenda uma dor dela. Perfeito. E na sequência você consiga colocar o seu produto ou o seu serviço ali naquela dor. E ela veja valor naquilo a ponto de entender que ela tá gastando ou vai comprar, mas que ela não está sentindo uma obrigação de ter que gastar ou está sentindo que está gastando. Ela tá feliz pela venda dela, pela compra dela. Independente do valor, entende? Então, é nessa linha que eu enxergo a venda, assim. Muito bom. Quem faz o pitch é o cliente, né? Então, você espera, você faz a pergunta estratégica para ver qual que é a dor dele. E aí, em cima da dor dele, eu me lembro que eu tava lá e falei, nossa, mas o Dom João solta muito pelo em casa. E você me falou, não, tem um tratamento que tira pelo. E agora eu super gostei desse tratamento e sempre. Então, você me vendeu, mas na verdade você me ajudou.
a resolver um problema. E então, essa ideia eu acho que é muito legal, assim, de fazer as perguntas, de entender a dor. Vendas é conexão, né? A pessoa vai te contar o que é que ela precisa. E daí a importância também de você vender algo que você realmente acredita, né? Sim. E aí a gente volta naquilo que a gente falou lá no início, né? De embora você ter escolhido uma franquia, né? Abrir uma franquia, algo que fala com você, né? Que tem a ver com a Laís, assim, com o seu propósito. Isso é muito importante. Sim. Né? Eu imagino que aí tenham muitas pessoas que compram franquias, né? Que vão ali para abrir uma franquia, que não se conectam com aquele negócio. E aí, assim, aquilo tá fadado, infelizmente, ao fracasso. Porque como é que você vai lutar por algo que não é o que você acredita, né? Então, ter essa consciência também é muito importante, né? Para quem aí quer empreender através, né? Ser um franqueado, né? Seja em qual franquia for, acreditar no negócio que você está comprando, ainda que não tenha sido algo que você começou do zero, né? Exato. Mas que no final também né, Lá? Se você for pensar, você passou esse perrengue todo no começo, né? Então... fiquei muitos anos, na verdade, como única franqueada ali mesmo, com a loja rodando e tal. Sempre tive suporte deles, mas é diferente, assim. Você tem uma franquia, mas você precisa entender que a empresa é sua. É seu CNPJ, é você que está fazendo aquilo rodar. No fim das contas, a última linha da planilha só vai estar no positivo dependendo do seu esforço. Sim. Não é do esforço da franqueadora, sabe? Exato. É do seu. Olá, a gente está chegando ao final, mas eu queria terminar aqui... Antes de você falar aí do seu livro, da sua música, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente começou falando sobre essa transição que você fez, né? Do corporativo para o empreendedorismo. Eu queria te perguntar se você, né? Falando com a Laís lá, que estava lá no mundo do corporativo ainda... se você falaria para ela tentar mesmo sair dali, empreender... Falaria, você acha que certeza. Você fez o que tinha que fazer mesmo? Com certeza. Eu falaria até pra ela sair antes. Já acelera aí, minha Acelera, filha. já vai buscar aí uns cursos, já vai tentar se profissionalizar. Mas com certeza, eu não me arrependo. Foi dolorido, né? Mas eu acredito que ainda né? Enfim, mas eu acredito que se não fosse todo mundo... estava empreendendo e todo mundo estava colocando a cara em alguma coisa. Enfim, é uma dor, mas é uma dor de crescimento, né? Sim. Quando você dá um check mental e entende que você tá no caminho certo, nossa, todo o resto passa. É verdade. Passa, tá tudo certo. Vendas curam. Vendas curam. Lá, então, pra gente finalizar, a gente quer que você dê aí sua sugestão de um livro e uma música. Eu já li muitos livros legais, assim, sobre empreendedorismo e tal, mas tem um que me vem na cabeça, que é A Regra é Não Ter Regra, que é um livro que conta a história da Netflix. Né? E bem assim, nos primeiros capítulos, eles já contam um pouco, né? Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar da Blockbuster. Super. Na minha época, a gente ia lá alugar DVD e tal, também. enfim. E na época, a Netflix nasceu para facilitar a entrega dos DVDs, né? Eles contam isso no livro. E eles foram apresentar o modelo de negócio da empresa deles para a Blockbuster, para eles comprarem. Acho que a proposta era de $50 milhões, algo assim. E a Blockbuster falou, não, acredito que vocês não têm potencial de mercado, não é uma ameaça, né, de uma certa forma. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, esse livro é muito legal porque mostra muito a força do empreendedorismo, na minha visão, assim. É isso, sabe? Você precisa acreditar mais do que qualquer outra pessoa. Sim. E as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, se não foi vendida, é porque é isso, né? O maior streaming hoje de vídeos, filmes, enfim. Muito bom, ótima dica. E a música? A música, eu gosto de uma música do Thiaguinho, que é Em Busca da Sua Sorte. A letra dessa música é muito legal. Realmente, assim, é você buscando a sua sorte, né? Porque você trabalha, enfim, muito, de forma muito intensa, muitas vezes. E muita gente enxerga de fora como um exagero. E aí, depois, quando você chega lá, foi pura sorte.
Enfim, eu gosto muito dessa música, é uma música que me anima. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Viu? A gente amou Que te receber delícia. aqui. Passou rápido demais. Muito né? rápida. Rapidinho. Eu adorei. Obrigada mesmo. E olha, parabéns, viu, pelos seus Parabéns. resultados. Obrigada. Parabéns pela sua coragem, né, de fazer acontecer mesmo. E muito sucesso para você aí na sua jornada empreendedora. E conte com a gente sempre. Com certeza. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade e pelo grupo incrível, né, que a gente tá montando aí. Muito bom. Muito bom. Bom, então é isso. A gente chegou ao final desse episódio. Eu tenho certeza que foi muito inspirador. Então, quero pedir aí para você compartilhar com quem também pode se inspirar com essa conversa nossa aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e até o próximo.